Meus queridos amigos, que grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos estudando um pouco do que significou as 10 maiores guerras da história do mundo. Nós vimos a 10ª guerra, que foi exatamente a guerra da secessão dos Estados Unidos. Nós vimos a 9ª pior guerra da história do mundo, que foi a guerra do Afeganistão. E hoje nós vamos ver um pouco do que significou a 8ª pior guerra do mundo. Vivemos em meio a um grande conflito, vivemos em meio de um mundo de muitas guerras, de muitos conflitos, de muitas adversidades, de muitas divisões. E o que significou, o que foi a Guerra do Vietnã? Podemos ver algumas imagens, as imagens mais fortes que existem sobre essa guerra, uma guerra fria, sangrenta, em um período conhecido como Guerra Fria. A Guerra do Vietnã começou como resultado da estratégia dos Estados Unidos de conter a disseminação do comunismo, de barrar em todo o mundo, tentar barrar durante o período da Guerra Fria o avanço da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era exatamente protagonista do comunismo. E o mundo vivia esse momento. E durante 20 anos, entre o período de 1955 a 1975, essa guerra perdurou. Você imagina o que é 20 anos de guerra? Estima-se que os Estados Unidos e seus aliados perderam em torno de 64 mil vidas e 1,1 milhão de vidas foram perdidas entre o Vietnã do Norte e seus aliados comunistas. Os Estados Unidos usou exatamente para tentar fazer um contraponto o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética. Como vocês viram, foram muitas vidas ceifadas. E o que é que significa a guerra? Quem ganhou e quem perdeu? É verdade que saíram envergonhados as tropas americanas do Vietnã. Foi uma grande desmoralização para os Estados Unidos. Mas se vocês verificarem também, muitas pessoas foram, daquele que diz que foi o vitorioso, perderam-se muitas vidas, vidas foram ceifadas. Foi uma grande vergonha para o mundo, foi uma guerra sangrenta. Quanto às vítimas civis, estima-se, uma estimativa oficial é de que 2 milhões de pessoas, totalizando a contagem dos mortos, em pouco menos de 3,2 milhões de vidas. E nesse sentido, o que é que significou essa guerra? Para os Estados Unidos, diminuir a força política ibérica da União Soviética para que eles pudessem, em um jogo, uma briga de gato e rato, medir força. Não teve um vencedor, não teve mas tiveram perdedores. O perdedor foram os dois lados. E vocês sabem que até alguns filmes protagonizam essa guerra, como o filme de Rambo, algumas séries de Rambo, Braddock, tentam protagonizar essa guerra, para tentar esconder as verdadeiras derrotas norte-americanas. Mas, meus queridos, eu gostaria de dizer a você o seguinte, que nós não podemos, em uma guerra, estar torcendo por um lado ou por outro. O que nós precisamos é exatamente entender os males da guerra e sermos protagonistas de construirmos a paz mundial. E na próxima semana nós teremos mais uma guerra que, sem sombra de dúvida, será importante para nós conhecermos a 7ª pior guerra da história do mundo, das guerras napoleônicas. Você vai entender o contexto dessa guerra que foi a 7ª pior guerra da história do mundo. Até a próxima semana e vamos à recapitulação da lição. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um feliz sábado. Mais uma vez, é uma grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo. E dessa vez a lição número 5 do segundo trimestre do ano de 2024, concernente à lição da Escola Sabatina. Esse trimestre nós estamos estudando o grande conflito. E na lição 5 abordaremos fé contra todas as dificuldades. E é exatamente na dificuldade, na adversidade, onde nós demonstramos a nossa fé. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. E o verso para introduzir o nosso estudo se encontra exatamente no livro do Salmo 119, no versículo 11, que diz o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que texto bonito, não é? Que texto
impressionante esse. E meus queridos, a nossa fé, ela se desenvolve exatamente em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Semelhante aos apóstolos, que foram todos perseguidos, foram boa parte deles martirizados. A gente sabe que o apóstolo João foi o único que não foi martirizado, se bem que houve uma tentativa de martirizar ele, colocá-lo num caldeirão de azeite fervendo, e ele escapou e foi preso da ilha de Patmos, e foi o único que morreu de velhice. Os demais foram torturados e foram mortos. Os reformadores também, eles tinham características dessas pessoas que combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. Muitos foram perseguidos, torturados, mortos de forma bárbara, de forma cruel, por aqueles que deveriam ser os defensores da verdade e se tornaram inimigos. Se tornou a igreja cristã na Idade Média, se tornou exatamente instrumento nas mãos do diabo para perseguir o povo de Deus. E as pessoas, e nós que estamos no século XXI, precisamos desesperadamente, e assim como os apóstolos e os reformadores, nós precisamos de propósito, nós precisamos de integridade, nós precisamos de fidelidade. E fomos chamados, assim como os apóstolos, assim como os reformadores, nós fomos chamados por Deus para, nessa batalha, nesse grande conflito, erguermos a bandeira de Cristo Jesus, erguermos a bandeira do príncipe Emanuel e exatamente mostrarmos às pessoas do que lado nós estamos, com coragem, com fé, com determinação, com força e, acima de tudo, confiando em Deus e confiando naquilo que está revelado em sua palavra. E é exatamente isso que eu chamo você neste momento a discutirmos juntos, para que assim nós possamos entender a finalidade da nossa fé em meio às dificuldades. Porque, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. E o primeiro tópico da lição, a palavra de Deus somente. Somente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isaías diz que é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E a Bíblia diz também no Novo Testamento, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se nós estudarmos, ao exaltar a supremacia da palavra de Deus, a Reforma Protestante, ela estabeleceu 5 pilares que são essenciais para a edificação da Igreja de Deus, para a edificação da verdade contra as ideologias, contra as fábulas, contra os enganos de Satanás, contra as mentiras e contra exatamente aquilo que vai contra o que a palavra de Deus ela ensina. São as 5 sola. Sola Escritura, somente a Escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça de Jesus salva, e solo Christus, somente em Cristo a salvação, e soli Deo glória, somente Deus merece glória. E esses 5 solas é exatamente a essência daquilo que a igreja deve fundamentar a sua doutrina, deve fundamentar a sua história, deve fundamentar os seus ensinos, deve fundamentar o seu crescimento. Se a igreja ela foge exatamente desses 5 solas, de somente a palavra de Deus, somente a fé em Jesus, somente a graça de Jesus, somente a salvação em Cristo Jesus e somente glória, quem merece é Deus. Se ela não fundamentar a sua história, a sua vida orgânica, se ela não edificar a sua mensagem disso aí, ela está fora do compasso e ela não é e ela não pode ser a igreja de Deus. Segundo tópico da lição, transmitindo a palavra de Deus. E diante das dificuldades e desafios enfrentados por muitos reformadores, e um deles, William Tyndale, e todos os outros reformadores, 2 textos bíblicos se aplicam a eles. Exatamente ali em Daniel capítulo 12, versículo 3, que eu gostaria de abrir aqui a minha Bíblia e convidar você também a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Notai bem,
o que nos diz o profeta inspirado por Deus, no capítulo 12, no versículo 3. Diz aqui o seguinte: os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muito conduzem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Olha que coisa maravilhosa. Perpetuamente dos ensinos, dos seus ensinos e nomes, nós devemos erguer essa luz da verdade, essa bandeira da verdade para o mundo. E Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte, olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, Apocalipse, no capítulo 14, no verso 13, assim nos diz a palavra de Deus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. E morreram no Senhor, e as obras deles o seguem. A morte do justo, aqui no texto, ele deixa muito claro aqui. Então ouvi uma voz do céu que diz, bem-aventurados que agora morrem do Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Veja o que significa a morte de um justo diante de Deus. O sacrifício de Tindley venceu a pena e fez a diferença para a eternidade. Serviu de testemunho, assim como Estevão, assim como os discípulos de Jesus serviram de testemunho à morte dele. Esse reformador também, ele tem a sua vida para que assim ele espelhe aos outros exatamente o que significa ter fé em Jesus, confiar na adversidade, ser levado à morte e ter a certeza e a convicção que o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós vivemos em um grande conflito e nesse grande conflito nós devemos demonstrar exatamente do que lado nós estamos. E agora, no terceiro tópico, ainda continuando, né, a ver a história desse grande baluarte na fé, para expandir a mensagem da reforma, seus precursores enfrentaram muitos desafios. A vida e os feitos deles se tornaram testemunhos para que a igreja ela se erguesse, para que a igreja ela pavimentasse caminho, para que a igreja ela contestasse a corrupção, a incredulidade da igreja romana na Idade Média e ela fosse exatamente um diferencial na vida das pessoas. E voltando a William Tyndale, seus exemplos para nós, né, é impressionante a vida, a história dele. Vejam bem, ele traduziu 76% do Antigo Testamento, traduziu 83% do Novo Testamento. Muitas traduções foram apreendidas e queimadas, mas ele resistiu. Ele continuou a fazer. Foi condenado e morto em 1536 depois de Cristo. Após sua morte foram publicadas 4 traduções inglesas da Bíblia Sagrada. Influenciou 54 estudiosos que publicaram um dos melhores exemplares, um dos melhores traduções da Bíblia Sagrada, que é exatamente a Bíblia de King James, que inclusive foi feito um filme sobre a importância dessa Bíblia, né? Da relevância dessa Bíblia, que é exatamente aquele filme, O Livro de Eli. É um filme interessante, é uma ficção, né, que mostra a luta de um homem, né, que põe a Bíblia no seu coração, que ele percorre o mundo depois de uma terceira guerra mundial, para que fosse preservado aquele livro. E que livro era aquele? Para uns aquele livro poderia libertar, para outros aquele livro serviria para escravizar as pessoas. E Eli levou esse livro, ele morreu ao final, mas ao final a Bíblia traduzida, a Bíblia King James, essa Bíblia ela pôde ser transcrita e publicada para o mundo. E é exatamente pegando o gancho aqui dessa ficção cinematográfica, protagonizado por Denzel Washington, um filme muito bom e que a gente super recomenda. Ele influenciou, como dito, 54 estudiosos que publicaram essa Bíblia maravilhosa que existe até hoje. Se você puder adquirir uma versão dessa Bíblia, é importante. O sacrifício de Tyndale venceu a pena e fez a diferença para a eternidade, né? Ou seja, esse homem
tem o livro dele escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando Jesus voltar com poder, grande glória, nós teremos o privilégio de ver não só ele, mas John Hus, Martinho Lutero, Jerônimo de Praga, William Wycliffe e tantos outros reformadores que morreram, que testemunharam e que, acima de tudo, dedicaram a sua vida a ser uma diferença, a enfrentar a corrupção da igreja, a enfrentar os ensinamentos falsos da igreja, a distorção à palavra de Deus. Enfrentaram exatamente uma igreja que era para ser um instrumento nas mãos de Deus, se tornou um instrumento nas mãos do diabo, para que no grande conflito perseguisse a descendência do povo de Deus. Terceiro tópico da lição: iluminados pelo Espírito. Foi unicamente pela iluminação do Espírito Santo que Martinho Lutero compreendeu as verdades e se tornou um reformador pelo Espírito. Aquele homem intelectual da igreja, aquele homem, ele rompeu, ele ia subindo uma escada de joelho, e ouviu uma voz para falar com o Papa: o justo vive pela fé. E Martinho Lutero, ele foi um referencial na reforma, traduziu a Bíblia para o alemão, popularizou a educação na Alemanha. Foi um homem importante e relevante para que assim a verdade de Deus fosse pregada e a reforma ela fosse uma realidade. Pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, denunciando exatamente a igreja, pedindo uma reforma na igreja. Ele foi inspirado pela palavra de Deus, ele tinha na Bíblia um guia prático para a sua vida, ele ensinava a verdade. E quem exatamente segue os passos de Martinho Lutero e dos outros reformadores, precisa também se inspirar na palavra de Deus, ser guiado pela palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Os reformadores, assim como Martinho Lutero e outros, viram claramente que o Espírito Santo era o intérprete infalível das Sagradas Escrituras. E Martinho Lutero, exatamente, quando a igreja pregava a salvação pelas obras, Martinho Lutero, ele prega a salvação pela fé, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A igreja vendia indulgências, vendia a salvação, o perdão dos pecados, vendia até terreno no céu, matou muita gente, cometeu muita corrupção, né? E os reformadores vieram exatamente para combater. Foram homens e mulheres usados por Deus para serem um diferencial na história do mundo. E o mundo jamais foi o mesmo de antes e do depois da reforma protestante. O quarto tópico da lição: somente Cristo e somente a graça. Ao defenderem o solus Christus e a sola gratia, os reformadores combatiam os ensinamentos distorcidos sobre a salvação, deixando claro que a salvação ela é um dom de Deus, e ela é mediante a fé, ela é isenta as obras, e ela é através de Cristo. Está lá em Romanos 6, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e Romanos capítulo 3, versículo 24. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração de muitos, e assim vidas foram mudadas, vidas foram transformadas através da história e da vida daquele homem que fazia parte da igreja, mas viu os erros, viu os enganos, viu a corrupção, viu a idolatria. Aquele homem, ele teve força para ir até a igreja de Wittenberg. Ele disse: eu vou, né? Mesmo que o telhado das casas se transforme em demônio. Veja que coisa maravilhosa. Ele escreveu também um hino, né? Castelo Forte, porque ele viu a torre ali do castelo, e disse: Castelo Forte não é aquele ali não, Castelo Forte é o nosso Deus. E meus queridos, nós devemos nos apoiar e nos firmarmos no Senhor. E o quinto tópico da lição: obediência, ela é fruto da fé. E meus queridos, diante da escolha de serem obedientes à consciência e à verdade outrora descoberta, os reformadores vivenciaram as advertências de Cristo. Em Mateus 10, eles foram julgados, torturados, interrogados, traídos, odiados e perseguidos. Você acha que será diferente de todos nós? De nós? Não, nós seremos julgados também, torturados, alguns já estão sendo torturados, né? E mortos. Em alguns países a perseguição é dura, são levados à morte, são queimados, são torturados,
interrogados, traídos, odiados e perseguidos por causa da fé. Porque Satanás tem ódio de nós, assim como teve ódio dos discípulos, teve ódio dos reformadores, teve ódio de Cristo. Nós somos representantes de Cristo, nós somos alvo do ódio de Satanás. Louvado seja Deus que nós temos o Espírito Santo para nos guiar, o anjo da guarda para nos proteger. Embora seus corpos estivessem presos, os mártires, eles estavam livres em Cristo, por meio das verdades e da autoridade da palavra de Deus e na esperança de um retorno de Jesus Cristo. A fé dele não estava voltada nesse mundo, porque se a nossa fé, se a nossa vida estiver voltada para esse mundo, a Bíblia diz, nós somos os mais miseráveis dos homens. Tudo nós devemos voltar, toda a expectativa nossa para o céu. O protagonismo do céu nos livrará do protagonismo aqui da terra, porque nessa terra, meus queridos, é só a maioria das coisas que acontecem é só adversidade, é só coisa ruim, é só notícia ruim, é guerra, rumor de guerra, doença, perseguição, né? Traição, né? Tanta coisa ruim, e Deus está nos preparando um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E esses homens que vivenciaram uma idade média de corrupção, esses homens lutaram, colocaram a sua vida em jogo para dizer a mim e a você que vale a pena ser fiel a Deus. E nesse sentido, para as considerações finais da lição, o estudo dessa semana destacou 3 princípios centrais que caracterizam o grande conflito no qual nós devemos ter fé. Primeiro, o caráter de Deus é amor e justiça, e o caráter de Satanás é morte e injustiça. Segundo, o único caminho para a salvação reside em seu amor e na justiça de Deus. E a gente sabe que para destruir o homem é o ódio, né, e a injustiça de Satanás. Terceiro, os primeiros 2 princípios derivam de uma única fonte, a revelação de Deus que Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras manifestam. Certo? Então veja a revelação de Deus, que Jesus Cristo e as Escrituras revelam o caráter de Deus. E foi exatamente em Cristo e nas Escrituras só a Cristo e só a Sagrada Escritura e só a Sagrada Escritura, só a palavra de Deus é que fundamenta a nossa vida para a vitória. E só repetindo o que nós estudamos, os 5 pilares da reforma protestante, que deve ser o pilar nosso também hoje. Os 5 solas. Primeiro, sola Escritura, somente a Escritura. Segundo, sola gratia, somente a graça. Terceira, sola fide, somente a fé. Terceiro, solo Cristo, somente Cristo. Quinto, sola Dei glória, glória somente a Deus. E esses 5 fundamentos que fundamentem a nossa vida. E nessa lição também nós exploramos 2 temas importantes para a nossa vida. Estar ao lado de Deus no grande conflito envolve expressar fé inabalável, como foi expressa pelos reformadores, né? Fé inabalável nas Escrituras, como a única revelação do caráter e do amor de Deus por nós. E segundo, estar ao lado de Deus no grande conflito também significa manifestar fé inabalável na graça divina como única fonte da nossa salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a perseguição. Esteja ao pé do lado de Cristo e eu e você, nosso nome no livro da vida, vai nos garantir a coroa da vitória, vai nos garantir a eternidade, vai nos garantir uma morada no céu durante 1000 anos e depois a nossa morada eterna em um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Você entendeu bem direitinho? Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você agora, neste momento, ao fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque neste momento recapitulamos a lição e podemos entender o fundamento da nossa salvação. A palavra, Jesus Cristo, a graça, tudo isso é o que vai nos garantir o fundamento para que nós sejamos salvos deste mundo de pecado. Jesus está perto de voltar para nos dar a coroa da vitória, para nos dar uma nova morada, um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Abençoe a cada pessoa
que está neste momento nos acompanhando. Põe a mão sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe aonde você está. Que Ele te cubra de bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.